Você já imaginou que uma simples fruta que está aí na sua geladeira ou na feira da esquina pode ter um efeito parecido com o do Viagra, só que natural, sem remédios, sem riscos e com benefícios reais para a sua saúde? Oi, eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em nutrição e saúde masculina há mais de 20 anos. E hoje eu vou te revelar a fruta que melhora a circulação, desincha a próstata e devolve firmeza às ereções. Tudo isso de forma 100% natural e científica. E fica comigo até o final, porque eu também vou te mostrar como consumir essa fruta do jeito certo, para realmente sentir os resultados dentro de poucos dias. Antes de mais nada, eu quero que você pense em algo. Quantas vezes por noite você levanta para ir ao banheiro? 2? 3? Ou talvez já tenha notado que o jato urinário ficou mais fraco, que às vezes goteja ou que demora para começar. Esses pequenos sinais, que muitos homens ignoram, podem ser alertas silenciosos de que sua próstata está inchada e sua circulação já não está fluindo como deveria. E quando o sangue não circula bem, nem a próstata nem o pênis recebem o oxigênio e os nutrientes que precisam. É por isso que, com o passar dos anos, as ereções perdem força e a vitalidade parece ir embora devagar. Mas o corpo humano é incrível, e quando você entende como alimentá-lo da forma certa, ele responde. A fruta de que eu estou falando é a melancia. Sim, a mesma fruta refrescante que você talvez só associe ao verão é, na verdade, um dos alimentos mais potentes para a saúde masculina depois dos 50. A melancia é rica em citrulina, um aminoácido natural que aumenta a produção de óxido nítrico, a mesma substância que os medicamentos para ereção tentam imitar. O óxido nítrico relaxa os vasos sanguíneos, melhora o fluxo de sangue para o pênis e ajuda a manter ereções mais firmes, duradouras e naturais. Mas o efeito dela vai muito além disso. A melancia é também uma fruta diurética, o que significa que ela ajuda o corpo a eliminar o excesso de líquidos e reduzir o inchaço da próstata. E mais, contém licopeno, um antioxidante poderoso que protege as células da próstata contra inflamações e até ajuda na prevenção do câncer prostático. Pense nela como um limpador interno do seu sistema circulatório. A cada fatia que você consome, está ajudando seu sangue a fluir melhor, seu coração a trabalhar com menos esforço e sua próstata a respirar novamente. Mas atenção, não é de qualquer forma que ela deve ser consumida. Eu vejo muitos homens errando nisso. O segredo está no momento do dia e na combinação certa. Quando a melancia é ingerida em jejum, o corpo absorve a citrulina de forma mais eficiente. E se você combinar com algumas gotinhas de limão natural, o efeito vasodilatador é ainda maior, potencializando a circulação. Eu costumo dizer aos meus pacientes, uma fatia de melancia de manhã pode valer mais do que qualquer cápsula cara. E o melhor de tudo? É natural, acessível e sem contraindicações. Com o passar dos dias, você vai notar mudanças sutis, melhor disposição, urina fluindo com mais facilidade e, claro, ereções que voltam a ser firmes e espontâneas. Porque quando o sangue volta a circular livremente, o corpo inteiro desperta. E sabe o que é mais curioso? Os estudos mostram que homens que mantêm bons níveis de óxido nítrico e licopeno no sangue têm risco até 30% menor de desenvolver problemas de próstata e disfunção erétil. Então, da próxima vez que cortar uma melancia, não a veja como uma simples sobremesa. Veja como um tratamento natural e poderoso para sua vitalidade. Um presente da natureza que, quando usado com consciência, pode mudar completamente a sua saúde íntima. Pois é, a melancia. Muitos homens estão redescobrindo o prazer de ter ereções firmes e espontâneas, simplesmente incluindo essa fruta na rotina. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em nutrição e saúde masculina, e o que eu vou te explicar agora tem base na ciência. A melancia contém uma substância chamada L-citrulina. Esse nome pode parecer complicado, mas o que ela faz é fascinante. O seu corpo transforma a citrulina em óxido nítrico, uma molécula que atua diretamente nos vasos sanguíneos. E por que isso é tão importante? Porque o óxido nítrico é o mesmo gás que os medicamentos para a ereção, como o Viagra e a Tadalafila, tentam estimular artificialmente. Ele é o responsável por relaxar as artérias, aumentar o fluxo sanguíneo e melhorar a oxigenação dos tecidos, inclusive do pênis. É isso que permite que o sangue entre com força, permaneça ali e gere uma ereção firme, estável e natural. Mas aqui está a diferença que a ciência mostra com clareza.
Enquanto os remédios apenas forçam o processo por algumas horas, a melancia atua de forma contínua, ajudando o corpo a restaurar naturalmente a capacidade de responder ao estímulo, sem sobrecarregar o coração, sem causar dor de cabeça, sem riscos. É o tipo de resultado que vem de dentro, do equilíbrio do seu corpo. E os benefícios não param por aí. A mesma citrulina que melhora o fluxo sanguíneo também ajuda a reduzir a pressão arterial, a proteger o coração e a eliminar o excesso de líquidos. Isso significa menos inchaço, menos retenção e uma próstata mais saudável e menos comprimida. Muitos homens que me procuram no consultório com queixas de jato urinário fraco, de levantar várias vezes à noite para urinar, ou de sentir dor leve na região pélvica, ficam surpresos quando percebem o quanto a simples melancia pode aliviar esses sintomas. Isso acontece porque ela atua como um diurético natural e contém licopeno, um antioxidante poderoso que combate inflamações e ajuda a prevenir o crescimento exagerado da próstata. Em outras palavras, a melancia é um verdadeiro tratamento natural para a próstata e para a circulação. Ela desincha, purifica e reativa. E o que é melhor? Tudo isso com sabor e sem contraindicações. Pense comigo. Enquanto um comprimido age por algumas horas, um alimento como a melancia trabalha todos os dias, reforçando a base da sua saúde. Quando o sangue flui bem, não é só a ereção que melhora. Melhora a disposição, a memória, o humor e até o sono. O corpo começa a reagir como se voltasse a ter 30 ou 40 anos. E isso não é milagre, é fisiologia pura. Os estudos mostram que homens com bons níveis de óxido nítrico no sangue têm até 30% menos risco de disfunção erétil e problemas prostáticos. Ou seja, você não precisa de fórmulas caras. Precisa apenas dar ao seu corpo o que ele reconhece como natural. Então, da próxima vez que olhar uma melancia, não veja apenas uma fruta de verão. Veja um remédio natural para a sua vitalidade. Um aliado silencioso que pode devolver confiança, potência e bem-estar. Mas claro, existe um jeito certo de consumir para realmente sentir os resultados. É isso que eu vou te explicar no próximo passo. Como usar a melancia para turbinar sua circulação e acordar o corpo de dentro para fora. Muita gente me pergunta, doutora, então a melancia faz o mesmo efeito que o Viagra? E a resposta é sim e não. Ela segue o mesmo caminho fisiológico, mas de uma forma completamente natural e segura. Deixa eu te explicar. Quando você toma um medicamento como o Viagra ou a Tadalafila, o que ele faz é bloquear uma enzima chamada PDE5. Esse bloqueio faz com que o óxido nítrico, o gás responsável por relaxar os vasos sanguíneos e permitir a ereção, permaneça ativo por mais tempo dentro do corpo. É por isso que esses remédios funcionam rapidamente. Eles não criam o óxido nítrico, apenas impedem que ele desapareça rápido demais. Já a melancia, por outro lado, atua na origem. Ela estimula o próprio corpo a produzir mais óxido nítrico naturalmente, sem interferir artificialmente no metabolismo. É como se ela ensinasse o organismo a fazer o trabalho que ele já sabia fazer, só que com mais eficiência. E esse é o grande diferencial. Enquanto o medicamento força uma resposta momentânea, a melancia constrói uma melhora progressiva. Ela fortalece os vasos, nutre o coração, melhora a circulação peniana e ajuda a recuperar o fluxo sanguíneo saudável, que é o verdadeiro segredo por trás de ereções firmes e espontâneas. O resultado é um corpo que volta a funcionar por conta própria, sem dependência de pílulas, sem taquicardia, sem dor de cabeça e ainda com benefícios para a próstata, os rins e o sistema cardiovascular. E tem um detalhe que pouca gente sabe, mas que a ciência já comprovou. A citrulina, esse aminoácido incrível que estimula o óxido nítrico, não está concentrada apenas na parte vermelha da melancia, como a maioria das pessoas pensa. Na verdade, a maior quantidade está na parte branca, aquela que a maioria corta e joga fora. Sim, é justamente ali, entre a polpa e a casca, que mora o verdadeiro poder da fruta. É ali que estão os compostos que ativam a circulação, desincham a próstata e aumentam o desempenho físico e sexual. Por isso, eu sempre oriento meus pacientes. Aproveite a fruta inteira. Não desperdice o que a natureza colocou de mais valioso. Você pode bater a melancia com a parte branca no liquidificador e fazer um suco leve, refrescante e funcional. E se quiser potencializar ainda mais, adicione algumas gotas de limão natural. A vitamina C ajuda a proteger o óxido nítrico e prolongar seus efeitos no organismo.
Esse simples hábito feito diariamente tem mudado a rotina de muitos homens que eu acompanho. Eles voltam ao consultório contando que estão dormindo melhor, urinando com mais facilidade e até acordando com ereções matinais que já não viam há anos. E tudo isso sem recorrer a comprimidos, apenas com o poder de um alimento vivo, natural e que conversa com o seu corpo de forma inteligente. É por isso que eu sempre digo: enquanto o remédio apenas liga o interruptor por algumas horas, a melancia repara a fiação inteira. Ela reconstrói o circuito da vitalidade, começando pelos vasos, passando pela próstata e terminando na autoconfiança. Agora que você já entendeu como ela age, eu quero te mostrar como preparar e consumir do jeito certo para sentir os efeitos rapidamente, sem exageros e com a dosagem ideal que faz toda a diferença. Agora que você já sabe o poder que a melancia tem sobre o seu corpo, vem a parte mais importante: como usar do jeito certo para realmente sentir os resultados. Porque não adianta só saber o que faz bem, o segredo está em como e quando consumir. A melhor forma de aproveitar esse efeito natural é preparar um suco funcional de melancia. É simples, rápido e pode transformar sua manhã. Anota aí. Você vai precisar de 1 copo grande de melancia picada. E lembre-se de incluir um pouco da parte branca, aquela que quase todo mundo joga fora, mas que é justamente onde está a maior concentração de citrulina, a substância que ativa o óxido nítrico. Depois, adicione 1 colher de suco de limão fresco. A vitamina C do limão ajuda o corpo a preservar o óxido nítrico por mais tempo, mantendo os vasos relaxados e o sangue circulando com mais facilidade. Agora vem um toque especial: 1 pedacinho de gengibre. Ele potencializa a circulação, ajuda na digestão e ainda tem um leve efeito termogênico, o que significa mais energia e vitalidade ao longo do dia. E se você quiser elevar o nível, adicione 1 colher de semente de abóbora triturada. Ela é rica em zinco e magnésio, minerais essenciais para a produção natural de testosterona e para a saúde da próstata. Bata tudo no liquidificador e beba logo pela manhã, em jejum. Nesse horário, o corpo está mais receptivo, o estômago vazio favorece a absorção da citrulina e dos nutrientes, e os vasos sanguíneos começam o dia mais relaxados e oxigenados. É como se você desse um comando ao seu corpo: acorde, circule, renove. E os resultados? Muitos dos meus pacientes relatam que em apenas 7 a 10 dias já percebem mudanças reais. Eles me contam que acordam com mais disposição, o humor melhora, o sono fica mais profundo e as ereções matinais voltam naturalmente. Não é mágica, é biologia bem alimentada. Quando o sangue volta a fluir livremente, tudo no corpo se reorganiza. O coração trabalha com menos esforço, a mente fica mais leve e até a autoconfiança renasce. E o mais bonito é que esse processo é totalmente natural. Sem remédios, sem dependência, sem efeitos colaterais. Apenas o poder dos alimentos certos usados da forma certa. Então, amanhã cedo, antes do café, prepare o seu suco. Observe como o seu corpo reage. Você vai se surpreender com o que uma simples fruta é capaz de fazer quando passa a ser usada como aliada da sua saúde masculina e da sua vitalidade. E lembre-se, o que é natural pode ser ainda mais poderoso quando usado com constância e consciência. O seu corpo não esqueceu como reagir. Ele só estava esperando o estímulo certo. E sabe o que é mais incrível? Não é só a ereção que melhora. A melancia vai muito além da parte íntima. Ela trabalha em silêncio em todo o corpo. Ela ajuda a diminuir a pressão arterial, porque os vasos ficam mais elásticos e o sangue circula com mais leveza. Ajuda a hidratar profundamente, já que mais de 90% dela é composta por água pura e natural, rica em minerais que o corpo absorve com facilidade. E também reduz o inchaço da próstata, um dos fatores mais importantes para quem já passou dos 50 e quer manter o conforto ao urinar, dormir bem e preservar a confiança na própria vitalidade. Esses 3 pontos, pressão equilibrada, hidratação constante e próstata saudável, estão diretamente ligados ao desempenho masculino, à energia e à sensação de vigor que muitos homens acreditam ter perdido com o tempo. Mas o tempo, na verdade, não é o vilão. O vilão é o descuido. É acreditar que envelhecer significa se conformar com a perda da força, do desejo e da alegria de viver. Eu sempre digo, o corpo fala, ele dá sinais sutis. Uma noite mal dormida,
um cansaço que aparece sem motivo, uma ereção que não vem com a mesma firmeza. Esses sinais não são falhas, são pedidos de socorro, pedindo para você nutrir, cuidar e restaurar. E quando você oferece ao corpo os nutrientes certos, algo extraordinário acontece. Ele responde. Não é mágica, é biologia aplicada ao dia a dia. É o resultado natural de devolver ao organismo aquilo que ele reconhece como seu. Por isso, não subestime o poder de uma rotina simples, feita com intenção. Uma fatia de melancia pela manhã, um copo de água a mais durante o dia, um momento de descanso sem culpa. Esses pequenos gestos, quando se tornam hábito, mudam a química do seu corpo e a energia da sua vida. E o que mais me emociona é ver homens que chegam ao consultório cabisbaixos, achando que o corpo envelheceu demais, e depois de algumas semanas, voltam com brilho nos olhos. Eles dizem: Doutora, parece que meu corpo acordou de novo. E é exatamente isso. A vitalidade não se perde, ela apenas adormece, esperando o momento certo para despertar. Quando você cuida do seu corpo com respeito, ele devolve em forma de energia, firmeza e confiança. A melancia é só uma das muitas ferramentas que a natureza nos deu para reativar esse processo. Mas o verdadeiro segredo está em ouvir seu corpo e cuidar dele com constância. Porque no fim das contas, saúde não é só viver mais. É viver melhor, com prazer, clareza e propósito. Você já imaginou que uma simples fruta, que talvez esteja agora na sua geladeira ou na feira da esquina, pode ter um efeito parecido com o do Viagra, só que natural, sem remédios, sem riscos e com benefícios reais para a sua saúde? Pois é, existe sim, e hoje eu vou te mostrar como essa fruta pode transformar não só a sua ereção, mas toda a sua energia e vitalidade. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em nutrição e saúde masculina há mais de 20 anos, e o que eu vou te revelar aqui é totalmente baseado em ciência, mas explicado de um jeito simples, direto e que qualquer homem pode aplicar no dia a dia. Fica comigo até o final, porque eu também vou te ensinar como consumir do jeito certo para sentir resultado em poucos dias. A fruta que tem feito muitos homens voltarem a ter ereções fortes, firmes e naturais é a melancia. Sim, aquela mesma fruta doce e refrescante que a gente costuma comer no verão sem imaginar o poder que ela tem. A melancia contém uma substância chamada L-citrulina, um aminoácido natural que o seu corpo transforma em óxido nítrico, o mesmo gás que é estimulado pelos medicamentos para ereção, como o Viagra e a Tadalafila. Esse óxido nítrico é o grande segredo da circulação masculina. Ele relaxa os vasos sanguíneos, aumenta o fluxo de sangue e melhora a oxigenação. E é isso que faz a diferença entre uma ereção fraca e uma ereção firme e espontânea. A diferença é que a melancia faz isso de forma natural, sem agredir o coração e com benefícios reais para o corpo inteiro. Ela melhora a circulação, hidrata, ajuda os rins a eliminar toxinas e ainda reduz o inchaço da próstata, que é um dos principais vilões da saúde masculina depois dos 50. E o melhor, o corpo reconhece essa ação como algo dele. Nada é forçado, nada é artificial. É o próprio organismo voltando a funcionar do jeito que foi feito para funcionar. Muita gente me pergunta: Doutora, então a melancia substitui o Viagra? E eu sempre digo: não é uma substituição. É uma alternativa inteligente e sustentável. Veja só, quando você toma um remédio como o Viagra, o que ele faz é bloquear uma enzima chamada PDE5. Com isso, o óxido nítrico que já existe no seu corpo permanece ativo por mais tempo. Ou seja, o remédio não cria o óxido nítrico, ele segura o que já tem. A melancia, por outro lado, estimula o seu corpo a produzir naturalmente esse gás. É um processo interno, suave e contínuo, que fortalece os vasos sanguíneos, nutre o coração e melhora a ereção com segurança e constância. Enquanto o medicamento dá um resultado imediato, mas passageiro, a melancia atua na causa. Ela ajuda o corpo a restaurar a capacidade de reagir sozinho, sem dependência química e sem efeitos colaterais. E tem um detalhe fascinante que quase ninguém sabe. A maior concentração de L-citrulina está na parte branca da melancia, aquela que muita gente corta e joga fora. É ali que mora a mágica. É ali que estão os compostos que aumentam o fluxo sanguíneo, desincham a próstata e renovam a vitalidade. Por isso, eu sempre oriento.
Aproveite a fruta inteira. Bata junto à parte branca, use o suco de forma funcional e observe o resultado. É simples, natural e cientificamente eficaz. Agora que você já sabe o poder da melancia, vem a parte mais importante: como usar da forma certa. A melhor maneira de aproveitar todos os benefícios é preparando um suco funcional de melancia, que ativa a circulação e dá energia para o dia inteiro. Anote a receita: 1 copo grande de melancia picada, com um pouco da parte branca. 1 colher de suco de limão fresco. 1 pedacinho de gengibre. E, se quiser potencializar ainda mais, 1 colher de semente de abóbora triturada. Bata tudo no liquidificador e beba logo pela manhã, em jejum. Por quê? Porque nesse momento o corpo está limpo, o estômago está vazio e a absorção da citrulina é mais eficiente. O sangue começa a circular com mais leveza, os vasos se dilatam naturalmente e o coração trabalha com menos esforço. É como se você dissesse ao seu corpo: acorde, circule, reviva. E a resposta vem rápido. Muitos dos meus pacientes relatam que em 7 a 10 dias já percebem diferença. Mais disposição, menos cansaço, sono mais profundo, e as ereções matinais voltam naturalmente. Isso é o que acontece quando você dá ao seu corpo o combustível certo. Não é mágica, é ciência aplicada ao cotidiano. Mas o efeito da melancia vai muito além da parte íntima. Ela reduz a pressão arterial, ajuda a hidratar profundamente o corpo e diminui o inchaço da próstata. Esses 3 fatores estão diretamente ligados ao desempenho e à vitalidade masculina depois dos 50. Homens com boa hidratação, circulação ativa e próstata saudável têm mais energia, mais firmeza e mais confiança. E tudo isso começa com pequenos hábitos diários. Eu sempre digo: o corpo fala. Quando você o alimenta com os nutrientes certos, ele responde. Uma noite de sono melhor, um humor mais equilibrado, uma ereção mais firme. São todos sinais de que o corpo está agradecendo. Não é o tempo que tira a força. O que tira é o descuido, a rotina sem nutrientes, a crença de que envelhecer é sinônimo de parar. E não é. Envelhecer é um privilégio. E pode ser leve, ativo e prazeroso quando você cuida de si mesmo com atenção e respeito. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens que chegam desanimados, acreditando que o corpo já não responde mais, e em poucas semanas voltam com brilho nos olhos e autoestima renovada. Eles dizem: doutora, parece que meu corpo acordou de novo. E eu sorrio, porque sei que não é apenas o corpo que desperta, é o homem todo. Se você é homem e já passou dos 50, não aceite que o tempo tire a sua energia, o seu prazer e a sua confiança. O corpo não esquece o que é ser forte, ele só precisa do estímulo certo para lembrar. Comece com o simples, inclua a melancia na sua rotina, prepare o suco funcional e beba todos os dias em jejum. Observe o que acontece dentro de você. O sangue volta a fluir, a mente clareia, o ânimo volta e a vitalidade renasce. Eu sou a doutora Ana Cláudia e toda semana trago aqui conteúdos baseados em ciência e na vida real de homens que decidiram envelhecer com vitalidade, saúde e autoestima. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Você já conhecia o poder da melancia? E lembre-se, a sua melhor fase pode começar agora. Ela não depende da idade, e sim da escolha de cuidar de si mesmo, todos os dias, com consciência, leveza e amor pelo próprio corpo.